Eu sou o Thiago Baldin, aluno de doutorado pela UFABC, orientado pelo professor Alfeu no programa da Energia, e hoje eu irei apresentar a elaboração do programa no MATLAB Simulink da equação da máquina de indução, que pode ser utilizada tanto para o motor de indução do tipo gaiola, como para a máquina de indução duplamente alimentada, devido à tensão do rotor aqui poder se aplicar no valor diferente de zero. Eu estou utilizando as equações no referencial estacionário usando a notação de vetor espacial. Esses conjuntos de equações estão apresentadas a seguir. Aqui temos uma representação ideal da máquina real, o que nos ajuda a derivar um circuito elétrico equivalente conforme mostrado nas figuras. A figura da esquerda mostra o circuito equivalente para o sistema de coordenadas ABC, e na figura da direita mostra o circuito equivalente no sistema de coordenadas alfa-beta. Sobre esse modelo idealizado, as tensões do estator instantâneas, correntes e fluxo da máquina podem ser descritas pelas seguintes equações elétricas, onde RS é a resistência do estator, IAS, IBS e ICS são as correntes do estator nas fases ABC. VAS, VBS e VCS são as tensões do estator aplicadas. PCAS, PCBS e PCCS são os fluxos do estator. LS é a indutância do estator. LR é a indutância do rotor e LM é a indutância mútua. A partir dessas equações, fazendo uma manipulação algébrica com essas relações, a gente vai montar as seguintes equações em equação de estado, como será apresentada nos próximos slides. Seguindo, temos as equações dos fluxos do estator e rotor, cujas entradas são as correntes alfa-beta do estator e rotor. É importante destacar que as equações necessitam estar no mesmo referencial estacionário, já que o referencial estacionário do rotor é diferente do referencial estacionário do estator, devido à velocidade angular do eixo. Portanto, a equação 4.12, representada no referencial do estator, é mostrada na equação 4.20. Assim, reorganizando as equações e separando as suas componentes em alfa e beta, temos as seguintes equações abaixo. Na primeira equação, temos o fluxo alfa do estator, que seria a indutância do estator vezes a corrente alfa do estator, somado com a indutância mútua vezes a corrente alfa do estator. Na segunda equação, temos o fluxo beta do estator, que seria a indutância do estator vezes a corrente beta do estator, somado com a indutância mútua vezes a corrente beta do rotor. Na terceira equação, temos o fluxo alfa do rotor, que seria a indutância do rotor vezes a corrente alfa do rotor somado com a indutância mútua vezes a corrente alfa do estator. E na quarta equação, temos o fluxo beta do rotor, que seria a indutância do rotor vezes a corrente beta do rotor somado com a indutância mútua vezes a corrente beta do estator. Continuando, temos a equação do torque eletromagnético e dele obtemos a velocidade angular mecânica do rotor e sua posição angular elétrica θm, conforme podemos ver nessas equações. Resolvendo a equação matricial acima, temos as seguintes equações abaixo. Na primeira equação, é para a derivada da corrente alfa do estator em relação ao tempo, onde são utilizados os parâmetros sigma, indutância do estator, rotor e mútua, as resistências do estator e rotor, e é dependente da velocidade angular mecânica e das correntes alfa, beta do estator, alfa, beta do rotor e das tensões alfa do estator e rotor. Na segunda equação, temos a derivada da corrente beta do estator em relação ao tempo, onde são utilizados os parâmetros sigma, indutância do estator, rotor e mútua, as resistências do estator e rotor, e é dependente da velocidade angular mecânica, das correntes alfa, beta do estator, alfa, beta do rotor e das tensões beta do estator e rotor. Na terceira equação, temos a derivada da corrente alfa do rotor em relação ao tempo,
onde são utilizados os parâmetros sigma, indutância do estator, rotor e mútua, as resistências do estator e rotor, e é dependente da velocidade angular mecânica e das correntes alfa, beta do estator, alfa, beta do rotor e das tensões alfa do estator e rotor. Na quarta equação, temos a derivada da corrente beta do rotor em relação ao tempo, onde são utilizadas os parâmetros sigma, indutância do estator, rotor e mútua, as resistências do estator e rotor, e é dependente da velocidade angular mecânica e das correntes alfa, beta do estator, alfa, beta do rotor e das tensões beta do estator e rotor. Por fim, temos o sigma, que é representado pela equação 1 menos indutância mútua ao quadrado, dividido pela multiplicação da indutância do estator pelo rotor. Este seria o modelo da máquina a partir de equações de espaço de estados, onde as variáveis de estados são as correntes da máquina do estator e do rotor, adotado no referencial estacionário com representação alfa-beta, e as entradas são as tensões do estator e do rotor. Assim foram apresentadas as equações. Agora vamos montar um diagrama no MATLAB Simulink, mostrando passo a passo para a construção do diagrama de blocos de simulação do DEFIM. Para o entendimento melhor dessa apresentação, é necessário ter noções básicas de MATLAB Simulink. Eu estarei utilizando o MATLAB na versão R 2015A. Iniciando a construção do diagrama, vamos começar pelas equações das correntes, inserindo elas no programa por meio do bloco FCN localizada na biblioteca do MATLAB. Cujas entradas são identificadas pelos índices do vetor U, que é gerado pelo bloco MUX, localizado na biblioteca do MATLAB. Aqui temos um MUX de 3 entradas nas entradas dessas equações. E na saída dessas equações, temos um MUX de 4 entradas. Essas equações mostradas no diagrama necessitam de 9 entradas e o bloco FCN, onde elas serão digitadas, organiza essas entradas como componentes de um vetor U, conforme essa legenda. Aqui temos as tensões alfa, beta do estator, alfa, beta do rotor, velocidade angular elétrica e as correntes alfa, beta do estator e alfa, beta do rotor. Agora vamos inserir as equações no bloco FCN. Iniciando por essa primeira equação, temos, abre parênteses, 1 dividido, abre parênteses, sigma vezes a indutância do estator vezes a indutância do rotor, fecha os parênteses, vezes, abre parênteses, menos a resistência do estator, vezes a indutância do rotor, vezes a corrente alfa do estator, pela nossa legenda,
o 6. Mais a velocidade angular elétrica. Na legenda, o 5. Vezes a indutância mútua ao quadrado. Vezes a corrente beta do estator, o 7. Mais a resistência do rotor, vezes a indutância mútua, vezes a corrente alfa do rotor, o 8. Mais a velocidade angular elétrica, o 5. Vezes a indutância mútua, vezes a indutância do rotor, vezes a corrente beta do rotor, o 9. Mais a indutância do rotor, vezes a tensão alfa do estator, o 1. Menos a indutância mútua, vezes a tensão alfa do rotor, o 3. Fecha o parênteses. Fazendo isso para as demais equações, as derivadas geradas por essas equações passam pelo bloco integrador, localizado na biblioteca do MATLAB. E finalizando com o MUX, para organizar as entradas e as saídas. Dando um zoom na figura do diagrama para vermos as equações dos fluxos e do torque eletromagnético, podemos perceber que, da mesma maneira que foi feito com as equações das correntes, será feito nas equações dos fluxos e do torque eletromagnético. Utilizaremos o bloco FCN da biblioteca do MATLAB para digitarmos as equações dos fluxos e do torque eletromagnético, iniciando por essa primeira equação, porém se atentando com a ordem das entradas do vetor U gerado pelo bloco MUX. Temos essa nova legenda. A cada novo MUX se tem uma nova sequência de vetores U. Sendo assim, digitando essa primeira equação, temos a indutância do estator vezes a corrente alfa do estator, que seria 1. Mais a indutância mútua vezes a corrente alfa do rotor, que seria o 3. Agora, fazendo isso para as demais equações dos fluxos e para o torque eletromagnético. Feito isso, vamos interligar as equações dos fluxos e do torque eletromagnético. Agora, fazendo esta parte, do valor resultante para esses blocos, é possível obter o ângulo elétrico do rotor θm e a sua velocidade angular elétrica ωm, conforme essas equações. Na equação 3.5,
obtemos a velocidade angular elétrica ômega-m, que seria o número par de polos vezes a velocidade angular mecânica. Na equação 4.41, reorganizando, obtemos a velocidade angular mecânica. E na equação A.14, obtemos o ângulo elétrico do rotor, θm. Começando por esse bloco somador encontrado na biblioteca do MATLAB com o nome SUN, selecionando e dando um Ctrl R, deixamos igual ao do diagrama. Agora precisamos de dois ganhos. E dois integradores. Para este bloco, temos que colocar um t-load, que seria uma constante. Ele é uma carga aplicada ao eixo, que pode ser modelada. No nosso caso, colocamos nula. Nesse primeiro ganho, colocamos 1 sobre j. Conforme a equação 4.41, isolando esta derivada, o j passa dividindo. Nessa primeira integral, fazendo a integral desta derivada conforme essa equação, obtemos o ômegazão, que seria a velocidade angular mecânica. Neste outro ganho, colocamos a letra P, sendo o número par de polos, para obtermos a velocidade angular elétrica do rotor, ômega-m. E por fim, fazendo essa última integral, para obtermos o ângulo θm, conforme a equação A.14. Agora precisamos de dois blocos. GoTo. Para podermos pegar o sinal do θm e da velocidade angular elétrica ômega-m, conforme o diagrama. Seguindo, vamos fazer essa parte das correntes alfa-beta do estator e alfa-beta do rotor. Nas correntes alfa-beta do estator, é feita a mudança do referencial alfa-beta para o ABC, mas antes de prosseguirmos, utilizaremos o bloco GoTo para captar os sinais das correntes separadamente. Para as correntes do estator, utilize o bloco alfa-beta 0 para ABC. Esse bloco do MATLAB necessita como entrada um vetor de três componentes, alfa, beta, 0.
Isso significa que devemos adicionar a componente 0 aos sinais alfa, beta. E para isso pegamos uma constante valor igual a 0. E aqui pegamos um from da corrente do estator alfa, beta. No caso das correntes alfa, beta do rotor, foram utilizados os sinais das correntes no referencial alfa, beta diretamente. Assim, pegamos um MUX com duas entradas e através do from captamos os sinais das correntes alfa, beta do rotor. Agora, vamos fazer essa parte da realimentação das correntes alfa, beta do estator e alfa, beta do rotor. E essa outra entrada do MUX, que seria a velocidade angular elétrica, através de um from para captar o sinal da velocidade angular elétrica, conforme o diagrama. Agora, fazendo a alimentação do motor de indução das tensões ABC do estator e ABC do rotor, vamos utilizar o bloco Sine Wave da biblioteca do MATLAB. Assim, vou pegar o MUX para pegar os sinais ABC das tensões. O MUX com 3 entradas. Para as tensões do estator, utilizamos o bloco ABC para alfa, beta 0. Isso significa que vai ser separado os sinais alfa, beta da componente 0. Para isso, utilizaremos o bloco DMUX para a separação dos sinais e um bloco MUX para a junção do sinal alfa, beta. O bloco Terminator servirá como receptor do sinal 0. Na tensão do rotor, estamos alimentando diretamente com as componentes alfa, beta. Como estamos simulando um motor do tipo gaiola, essas componentes são nulas. Então vamos pegar o bloco constante
colocamos 0. Agora vamos fazer essa ligação. Pegaremos um novo MUX. Com isso, terminamos a parte da ligação das tensões. Finalizada a construção do diagrama, agora vamos ver os resultados. Vamos colocar o bloco Scope localizado na biblioteca do MATLAB para visualizarmos os gráficos das correntes, dos fluxos, do torque e da velocidade angular mecânica. Colocamos um scope com 8 entradas. Agora fazemos as ligações das correntes alfa-beta do estator, alfa-beta do rotor, dos fluxos, do torque eletromagnético e da velocidade angular mecânica. Feito isso, vamos configurar o sinal de entrada das tensões do estator. Na amplitude, colocamos 220 vezes raiz de 2, para termos a tensão de pico. Na frequência, deixamos em radianos por segundo. E essa fase igual a 0. Da mesma forma, para essa, e nessa fase colocamos menos 120 graus, deixando em radiano. Da mesma forma para essa. E nessa fase colocamos mais 120 graus em radiano. E por fim, teremos a simulação dos gráficos pelo scope. Aqui temos os gráficos dos fluxos alfa, beta do estator, alfa, beta do rotor, do torque eletromagnético, da corrente alfa, beta do rotor, da corrente ABC do estator e da velocidade angular. Com isso, chegamos ao final dessa apresentação. Agradeço a todos a atenção e até a próxima.